Olá! No nosso último encontro, nós falamos de desvios condicionais. Eu te apresentei o if. E nessa semana, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de desvios condicionais. Vamos refletir um pouco sobre os exercícios propostos, ver formas distintas de soluções para eles e discutir qual aquela seria a melhor solução. Vamos ter a oportunidade também de evidenciar que quando a gente monta sequências de muitos ifs, é fácil se perder, é fácil se atrapalhar com tanto if e else. E, com certeza, se perder, se atrapalhar diante desse cenário, não é uma particularidade nossa. Na verdade, acontece com todo mundo. Então, exatamente por isso, as linguagens de programação, elas apresentam estruturas para codificar de forma mais clara uma sequência, um ninho de ifs. Estou falando do switch case, que também vos apresentarei nesse encontro. Então, meus amigos, vamos começar a aula de hoje, mas ainda com um pé na nossa aula passada. Vamos lá, vamos começar a análise dos códigos. Bom, o código que eu tenho aqui aberto no Visual Studio é exatamente o código da semana passada, aonde eu digitava a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre de um aluno, calculava sua nota e se essa nota fosse superior a 6, dizia que ele estava aprovado. Caso contrário, se estivesse entre 3 e 6, sinalizava que ele estava de PFA. E caso a nota fosse um desastre, uma nota menor que 3, que o aluno estava reprovado. Então, gente, olha lá. Comecei com uma declaração de 3 variáveis, uma para a média do primeiro bimestre, outra para a média do segundo e uma terceira para guardar o cálculo da média. Fiz a entrada dos dados da primeira e da segunda nota, ou seja, procedi à digitação do primeira e da segunda nota. Aliás, todos os nossos exercícios, eu acho que vocês já fizeram uma dúzia de exercícios, tinham essa entrada de dados, então, a essa altura do campeonato, isso está saindo meio que no automático. Aí, então, eu tenho o cálculo da média, lembrando aqui da importância dos parênteses, a tia Maricotinha, lá do Fundamental, já nos dizia que quando eu tenho numa mesma expressão soma e divisão, a divisão é prioritária. Exibo a média do sujeito através desse console write, e aí eu começo uma sequência, um ninho de ifs, aonde verifico a média é maior ou igual a 6? Se for, o aluno está aprovado. Agora, se a nota não for maior ou igual a 6, aí então eu vou cair no else. E dentro do else, eu vou verificar se a média é maior ou igual a 3. Se for maior ou igual a 3, o aluno está de PFA. Lembrando que eu só caio aqui se a nota do aluno for menor do que 6. Então, se a nota é menor do que 6 e maior ou igual a 3, ele está de PFA. Caso contrário, infelizmente, o nosso aluno está reprovado. Meus amigos, na lista dessa semana, eu peço um exercício para calcular o IMC de uma determinada pessoa, ou seja, o índice de massa corpórea. E o IMC se calcula fazendo peso dividido pelo quadrado da altura. Então,
o exercício precisa que eu digite o peso da pessoa, a altura da pessoa e a partir de então eu preciso calcular o seu IMC. Pergunto, gente, esse novo exercício até aqui ficará muito diferente deste exercício que a gente fez juntos na semana passada? Penso que não. Teremos 3 variáveis, peso, altura e IMC. Teremos que digitar o valor do peso e da altura. Teremos que calcular o IMC. Então, meus amigos, com exceção do nome das variáveis e do processo de cálculo, penso que até aí o exercício seja muito parecido. Bom, uma vez calculado o IMC e exibido esse IMC, se for menor do que 20, significa que o camarada está abaixo do peso. Se estiver entre 20 e 25, significa que o camarada está com o peso ideal. E acima de 25 significa que ele está obeso. Ou seja, na sequência, vou ter que verificar o resultado do IMC. Gente, pergunto, vai ficar muito diferente disso daqui? Eu penso que não. Porque se o IMC for maior do que 25, o sujeito está não aprovado, acima do peso. Agora, se o IMC for menor do que 25, porém maior do que 20, ele está no peso ideal e, caso contrário, ele está abaixo do peso. Então, na minha cabeça, o exercício do IMC ele é semelhante ao exercício da nota. E, gente, eu o fiz e quero discuti-lo agora com vocês. Então, vou te mostrar o código do exercício do IMC. Aqui está o código do exercício do IMC. Percebam, tal qual o exercício anterior, a declaração de 3 variáveis. Tal qual o exercício anterior, que pedia a digitação da primeira e da segunda nota, agora eu peço a digitação do peso e da altura. Tal qual o exercício anterior, onde eu calculava e exibia a média do sujeito, agora eu calculo e exibo o IMC do sujeito. E tal qual o exercício anterior, na sequência, eu tinha um ninho de ifs, e aqui está ele. Se o IMC for menor do que 20, eu digo que ele está abaixo do peso. Ou seja, senão, se eu cair nesse else, com certeza absoluta, o IMC do sujeito é maior ou igual a 20. Ora, aí o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se ele é menor do que 25. Se ele for menor do que 25, 23, 24, 22, significa que o sujeito está com o peso ideal. Agora, se o IMC for superior a 25, aí significa que ele está acima do peso. Ou seja, um exercício idêntico, idêntico não, né? Mas um exercício semelhante ao exercício apresentado na última semana. Meus amigos, porém, eu recebi algumas soluções para esse problema diferente desta solução que eu apresento. E aí, aquele aluno mais participativo vai dizer, o professor, diferente não, né? Errado, professor, porque a sua solução é o nosso gabarito, é a solução correta. Meu amigo, não. Quando a gente fala em lógica de programação, não existe apenas uma lógica, uma linha de raciocínio para se resolver um problema. Eu posso ter, dependendo do problema, várias alternativas. Algumas melhores, é verdade,
outras piores, outras equivalentes, mas todas elas corretas. E detalhe, meu amigo, nesse primeiro semestre, quando das nossas avaliações, quando eu avalio os projetos de vocês, as entregas de vocês, eu me preocupo basicamente com o fato de está funcionando? Está funcionando? Ótimo, certo. Eu não avalio se a solução é melhor ou pior. Por quê? Porque nós estamos começando agora nesse universo de programar computadores. Ainda está cedo para a gente se preocupar. Aliás, se preocupar com qualidade, não. Ainda está cedo para que eu, Maurício, vos cobre pela qualidade também. Agora, meus amigos, eu quero mostrar a solução que um colega de vocês nos enviou e depois eu quero refletir um pouquinho sobre as duas soluções e tentar concluir junto a vocês qual seria a melhor solução. Vamos lá? Vamos ver essa outra possibilidade? De novo, aquele aluno mais participativo vai chamar minha atenção. Ô, professor, o senhor abriu o código errado. Dá uma olhada aí no código que o senhor destacou, professor. Tá igualzinho o outro. É verdade, gente, tá igualzinho o outro. Mas, na verdade, eu não me equivoquei, não, tá? Eu abri o código correto. A diferença aparece aí embaixo. E de novo, aquele meu amigo vai me dizer: ô professor, eu não falei que essa versão é errada? Ó lá, professor, o camarada se esqueceu do else, professor. Ele esqueceu de codificar o else. Gente, ele não esqueceu de codificar o else. Embora eu não tenha dito isso para você, eu posso ter um if sem else. Se determinada condição for verdadeira, eu faço isso e sigo minha vida. E se ela for falsa, eu não faço isso e sigo minha vida normalmente. Então, o else, ele pode ser omitido, sim, sem nenhum problema. E o colega que fez o exercício dessa forma, essa solução está correta. Eu contabilizei o ponto para ele sem nenhum problema. Aliás, nem lhe fiz uma observação. Pura e simplesmente dei lá no e-mail dele: recebido, contabilizado, enviar. Fim de papo. Pois bem, essa solução funciona? Funciona. Porque eu começo verificando se o IMC é menor do que 20. Vamos imaginar que ele seja menor que 20. Vamos imaginar que ele seja 18. Então, eu vou exibir que ele está abaixo do peso. E aí, o programa vai continuar. E ele vai fazer um novo if. Mesmo sabendo que o cara está abaixo do peso, ele vai fazer esse if. O IMC é 18. 18 é maior ou igual a 20 e menor do que 25? Não, não é. Então, ele não vai mostrar que o sujeito está no peso ideal. Ele vai seguir adiante e vai fazer um novo if. O IMC é maior ou igual a 25? Não, não é. É 18. Então, ele não vai mostrar a mensagem. Ou seja, nessa condição em que o cara está abaixo do peso, no primeiro if eu já tinha identificado isso. Mas mesmo assim, fiz os dois outros questionamentos, coisa que não acontecia na versão anterior, aonde eu tinha o else. Então, me parece que para esse tipo de problema, a colocação do else é interessante. Porque se o cara está abaixo do peso, eu não vou mais perder meu tempo verificando se ele está no peso ideal ou se ele está
acima do peso. Então, aquela solução mostrada anteriormente é melhor do que essa, porque ela se mostra mais rápida. Por quê? Porque ela faz menos comparações. Aqui, em qualquer um dos casos, eu farei 3 ifs, eu farei 3 questionamentos. Agora, eu sei que você quer me perguntar, ô professor, esse if aqui tá estranho, professor. Esse if aqui tem esse bagulhinho. Esse bagulhinho é o que a gente chama de AND, ok? Então, o nosso amigo, que ao usar o AND, provou já ter um conhecimento preliminar de linguagem de programação, ele estava verificando o quê? Se o IMC for maior ou igual a 20 e menor do que 25, ele está com o peso ideal. Se o IMC for 28, é maior ou igual a 20 e menor que 25. Ele não é menor do que 25. Então, essa expressão é falsa. Aliás, da mesma forma que eu consigo montar expressões condicionais usando o operador lógico AND, que eu escrevo com 2 Es comerciais, eu consigo também usar o operador lógico OU, que eu consigo com 2 pauzinhos. Nossa, que coisa feia! Pauzinho, coisa nenhuma. Pipe. Eu consigo com 2 pipes. Então, 2 Es comerciais é o operador lógico AND. E 2 pipes é o operador lógico OR. Ok, meus amigos? Então, agora eu quero voltar aos nossos exercícios e mostrar para vocês a minha solução para o último exercício da lista, aquele em que eu pedia que você digitasse 2 números e o operador aritmético, mais, menos, vezes, dividido, e aí então ele me dava o resultado correspondente. Então, eu quero mostrar a minha solução para você. Vamos lá? Bem, aqui está a minha solução. As variáveis número 1, número 2 e operador. Aí eu peço para o sujeito digitar o primeiro número, eu peço para o sujeito digitar o segundo número e peço para o sujeito também digitar o operador. Lembrando que o operador pode ser mais, menos, vezes ou dividido. Bom, diferente dos 2 exercícios anteriores, agora eu não vou fazer cálculo nenhum ainda. Por quê? Porque eu não sei exatamente qual cálculo eu devo fazer. Vai depender do que o cara digitou. Se o cara digitou mais, eu vou fazer uma soma. Se o cara digitou menos, eu vou fazer uma subtração. Se o cara digitou o asterisco, uma multiplicação. E assim por diante. Então, eu vou começar aí uma sequência de ifs. Então, vou perguntar. Escuta, o operador é igual a mais? Se for, eu vou exibir o resultado do número 1 mais o número 2. E aqui eu estou fazendo uma composição bonitinha para mostrar qual é o número 1, qual é o operador, qual é o número 2, junto com o sinal de igual. Então, se eu digitar 10 e 2, aqui vai aparecer 10 mais 2 igual. E aí, o resultado. Bom, agora, e se não for mais? Ora, se não for mais, ainda há 3 outras possibilidades. Ele pode ser menos, asterisco ou barra. Então, se for menos, aí eu vou subtrair. E se não for? Aí eu vou perguntar, se for vezes, aí então eu vou multiplicar. E se não for? Se for barra, aí então eu vou dividir. E se não for barra? Bom, significa que o cara não digitou um operador válido. Ok? Meus amigos, difícil não é.
também não é muito diferente daquilo que a gente fez até então. Mas observa, olha, ficou grande, né? Quantos ifs, né? Olha só, quantas chaves. E, gente, se perder numa chavezinha dessa, se perder num else, confundir o else de um if com o else de outro if, é molezinha, molezinha. Então, ninhos de if, eles não são muito adequados, porque eles geram confusão. Então, existem alternativas a ninhos de if, são os switch case. Então, agora eu quero te mostrar o switch case. Vou te mostrar a solução do mesmo exercício, porém usando switch case. Vamos lá? Bem, mesmo sem entender muito a solução apresentada, eu creio que você já gostou mais dela, né? Ela ficou menor. Aliás, percebam que até o ninho de ifs ficou tudo exatamente como era antes. Porém, agora, aquele monte de if, ele desapareceu. Aquele monte de chaves desapareceu. E no seu lugar, eu estou colocando agora um switch case. Pois bem, o comando switch, ele começa colocando aqui a variável que eu quero testar. No caso, todos aqueles ifs testavam a mesma variável operador. Então, eu vou testar a variável operador. E, caso ela seja mais, eu vou fazer a soma. Caso ela seja menos, a subtração. Caso ela seja asterisco, a multiplicação. Caso ela seja barra, a divisão. E o default, ou seja, caso não seja nada disso, caso não seja nenhuma dessas possibilidades, aí eu vou dizer que o operador é inválido. Ô, gente, você reparou que quando eu cliquei no switch, ganhou destaque o case e o default? Porque o switch é uma instrução complexa, tal qual o if, que tem o else que o completa. O switch tem o case, tem o default e tem o break que o completa. Creio que o case e o default está bastante tranquilo. O break, gente, ele é uma particularidade do switch case. Ao término de cada case, eu tenho que marcar com um break. Porque senão, se o operador for mais e eu não colocar esse break, ele vai fazer a soma, mas vai fazer também a subtração. É mais ou menos assim. A partir do momento que ele pula para o lado de lá, ele manda ver, ele vai executar todas as instruções. E eu não quero isso. Então, por isso que eu preciso colocar o break, para sinalizar que aqui acaba o case. O professor, não fazia mais sentido o abre e fecha chaves para delimitar os procedimentos do case mais, do case menos? Concordo contigo, fazia. Mas eu não fui o pai do C Sharp. Então, as pessoas que idealizaram o C Sharp acharam que dessa forma era melhor. Você tem todo o direito de discordar disso. Ok? Então, meus amigos, aí está Switch Case.